sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste opinador canal Léo Brasil aqui. Hoje num vídeo um pouco diferente, porque hoje este vídeo especial é para falar do galão e do último jogo, né? Você já deve ter visto aí que já saiu o vídeo do Adversários e claro, agora eu vou fazer um vídeo exclusivo aí pro nosso galão querido sobre um assunto que tem me chamado a atenção aí nesse fim de semana. Alguns assuntos, né? Que vem me chamado a atenção neste fim de semana após a vitória do Galo contra o Cuiabá. Primeiro deles, Eduardo Vargas. Gente, o que tá acontecendo com a torcida atleticana? Será que a memória do atleticano tá muito fraca? Vamos lá então, 2 pontos. Primeiro deles, temos que torcer pro Vargas? Temos. Temos que incentivar o cara? Temos. Tem que mandar força pra ele nos jogos, não ficar vaiando e tudo mais? Também temos. Até aí tudo bem, tudo certo. Afinal de contas é um ativo do clube, já falou que não vai sair, vai ficar até o final do ano. Tem uma namorada aqui em Belo Horizonte, né? Quer ficar com ela. Ok. Tudo isso aceitável. Agora, tem lugares aí que estão falando de renovação do Vargas, gente. Por quê, mano? Um jogo que ele jogou super bem, jogou. Com certeza foi um dos melhores, se não foi o melhor do jogo. Ele jogou pra caramba também, mas isso é normal. Até falei durante a transmissão que era aceitável os gols que ele tava errando, porque ele ficou quase um ano sem marcar gol. Vários jogos sem jogar. Então era aceitável. Agora, pra renovação... Tem gente cogitando renovação do Vargas. Me desculpa. Se a diretoria cogitar a renovação do Vargas, eu já acho um grande erro. Eu já acho um absurdo total. De novo, todo ano em que o Vargas está para acabar o contrato dele, ele joga pra caramba, renova e fica 2, 3 anos sem fazer absolutamente nada. Ele tem de ficar até o final do ano? Tem contrato. A gente tem que torcer para ele fazer um bom trabalho? Tem. A gente tem que incentivar? Tem. Agora, levantar a pauta de renovação, e o que me deixa mais preocupado é que a diretoria do Atlético tem o hábito de ver essas coisas e achar que o torcedor quer renovar. E isso de canais grandes do YouTube, vários, não tô falando de um só não, tô falando de todos os canais que eu assisti, perguntando se o Vargas, se a diretoria deveria renovar com o Vargas, gente. Pera aí, de novo, vamos cair nessa de novo. Em 2021 ele fez um finalzinho de ano bom e renovaram com o cara 3 anos, mano. E agora a gente não consegue se livrar. É óbvio que eu quero que o Vargas se dê bem no Galo e tudo mais, mas não para renovação e nem do jeito que estão falando. Ah, nem se for uma renovação de, sei lá, um salário bem baixo, tipo 50, 100 mil reais, com produtividade. Não. A gente tem que acabar com os fantasmas que já vêm aí há anos no Atlético e renovar o que a gente... Renovar as esperanças, renovar o time. O Vargas já tem 34 anos, aí faz uma renovação de 1, 2 anos, e aí ele fica até os 36 mamando dinheiro do Atlético, de novo. E ele não quer saber, mano. Ele não quer saber, ele não tá. Eu não vou nem falar que ele tá errado, não, ele tá certo. Ele fechou, algum infeliz fechou o contrato com ele, porque não vou falar que foi só o Rodrigo Caetano, não, tá? Não adianta botar só a culpa no diretor, não. Alguém aceitou, isso é conversado, é uma cúpula, tem empresário envolvido. Esse bando de gênio fechou um contrato com ele de 500, 600, 700 mil. O cara não fazer nada durante 3 anos. No 3º ano de contrato, ele tá jogando bola agora que o Milito tá fazendo todo mundo jogar bola. E tão pensando em renovar com Vargas, me desculpa. Me desculpa, gente. Isso não devia nem ser pauta, não. E tem torcedor atleticano querendo a renovação do cara porque ele fez um jogo bom, velho. Não dá pra contar com Vargas, ele é de lua. Ele é um bom jogador, mas se ele não tiver com vontade, ele não faz absolutamente nada em campo. O Milito tá conseguindo tirar a vontade dele, mas até quando?
até assinar a renovação de contrato aí por mais 1 ano ou 2 anos? Então, me desculpa, eu torço para que o Vargas se dê bem, eu até brinco muito aqui com isso no canal, mas vamos ser sinceros, Vargas, termine o seu contrato honrosamente até o final do ano, conquista um título com o Galo ou 2, e aí você, meu amigo, pensa no próximo clube que você vai estar. Saindo de graça ou não do Atlético, pensa no próximo clube, quando chegar no final do ano, faz um bom trabalho, para que no próximo ano você consiga um novo contrato com outro clube, um bom contrato, e você tenha oportunidades aí de jogar. Quem sabe até de titular. E pro torcedor atleticano, pelo amor de Deus, não começa a viralizar essa questão de renovação, não. Porque isso chega lá na diretoria e aí os caras inocentemente ou burramente, eu não sei nem qual que é a palavra que dá pra usar, eles vão lá e fazem essa renovação porque estão ouvindo, tem um burburinho de renovação, ô Vitor, vai lá e renova. Aí o Vitor é obrigado a ir lá renovar. Eu sei que a galera lá dentro gosta dele e tudo mais, mas poxa, vamos olhar pra frente um pouco. O Eduardo Vargas não é nem mais o perfil da SAF, né? 34 anos, final de carreira. Diferentemente do Hulk, não tem feito essa diferença toda no clube. Então tomara que o Vargas faça um bom ano com o Galo, conquiste os títulos, mostre um bom futebol, não a ponto de renovar, mas a ponto de um outro clube querer levá-lo lá como contratação, para que ele termine a sua carreira de forma honrosa, titular. Se ainda tiver com a namorada, leva ela para o Chile, vai para um time lá, para ajudar o time a crescer, enfim. Mas vamos parar com essa história de renovação. Não dá. E claro, a outra pauta que sempre vem aqui pro torcedor atleticano é a militização, né? É impressionante como a hashtag Estou Militizado tá bombando, galera. A galera aí tá apaixonada. E eu não vou me tirar disso, eu sou torcedor. E eu não vou me excluir dessa. Eu também estou realmente maravilhado com o trabalho que foi feito. Especialmente psicológico, porque ele não teve tanto tempo de fazer grandes trabalhos táticos, mas ele faz grandes trabalhos táticos. Com o pouco tempo que ele tem, ele consegue fazer bons trabalhos táticos com o Atlético, porque ele mudou a cara do Galo, não só no jeito de jogar, mas ele tem feito, o Milito, ele tem feito uma coisa que eu tô falando nesse canal aqui, desde o Kudê, acho que desde o Cuca, não, desde o Kudê, né? Porque depois do Cuca veio o Kudê. Desde o Kudê no ano passado, desde o início do ano passado eu tô falando isso aqui. Para mim, os grandes treinadores não são aqueles que impõem o seu estilo de jogo para os jogadores terem que se adaptar a ele. Que era o caso do Kudê, por exemplo, que tinha o seu famoso 4-1-3-2 e quem quisesse jogar no time tinha que se adaptar a ele. O Atlético fez a burrice de montar um time para poder jogar a porcaria do 4-1-3-2 do Kudê. Ou seja, eles queriam montar um time em prol do treinador. O Milito, ele tá fazendo o que eu venho falando desde o Kudê, gente. Ah, Léo, tá falando besteira? Pode pegar qualquer papo da massa aí de uma sexta-feira do ano passado aí, quando o Kudê tava no time, vocês vão ver eu falando isso. O Milito, ele monta o time de acordo com as características dos jogadores. Ele não faz os jogadores utilizarem suas características de acordo com a vontade do seu esquema tático. É a maior diferença. Acho que eu não vi ninguém comentando sobre isso, porque tá todo mundo achando que por ele gostar de jogar com um zagueiro a mais, com 3 zagueiros e tal. Não, mas vocês já viram que ele pegou a potencialização de cada jogador e tá colocando dentro do seu esquema para poder adaptar o esquema ao jogador e não o jogador ao esquema? E eu vou pegar alguns exemplos. Rodrigo Batalha é um jogador que vem jogando constantemente como... ele vinha jogando, né, anteriormente como volante. Ele foi contratado como um volante. O Milito, ele identificou no Batalha que ele tem características de um estilo de zagueiro que podem funcionar para o que ele tem de ideia de jogo. Que não é necessariamente um zagueiro. É um cara que tem um bom passe, é um cara que sabe sair bem pro jogo, é um cara de velocidade que consegue fazer bons desarmes.
Ele pegou, é um cara que já não tem aquela idade de moleque pra ficar disparando igual um desgraçado lá pra frente pra fazer gol, mas que consegue fazer boas jogadas ofensivas e defensivas. Esse é o Batalha, desde que chegou no Galo. O Milito identificou isso e falou: Batalha, vai pra zaga pra mim? E aí, qualquer jogador pensaria, por que? Ele vai lá e explica pro Batalha, que é outra coisa também, né, galera? Uma coisa que é legal do Milito é que todos os jogadores falam isso. Ele senta com cada um, explica a ideia de jogo, explica o que ele quer que faça, explica onde vão ter os espaços. Tanto que em 9 jogos foram 6 vitórias e 3 empates, cerca de 77% de aproveitamento. Nos mesmos 9 jogos com o Filipão no ano passado, o Galo tinha 17% de aproveitamento. Eram 5 empates e 4 derrotas. Mas por quê? Porque o Filipão ele tinha uma ideia fixa de jogo na cabeça e os jogadores tinham que se adaptar ao esquema. Não era o Filipão que tinha capacidade de adaptar o seu esquema aos jogadores que ele tem. Por que eu falo isso? Porque, gente, se o Milito quisesse, se ele fosse impor o seu estilo de jogo, simplesmente, ele pegaria ali os 3 zagueiros que o Galo já tem, colocaria e mandaria a diretoria se virar com mais 2. Ou 3 zagueiros ali para reserva. Ele não teria pegado Batalha e recuado para fazer um time mais ofensivo. Né? Ele chega ali, ele gosta muito do Gemerson porque é um cara de velocidade. O Saravia, que no meu ponto de vista com os outros treinadores, principalmente com o Filipão, não tinha um pingo de qualidade defensiva. E eu reclamei isso todas as vezes. Pode pegar qualquer vídeo aí, eu não me eximo disso não. Eu não sou aquele cara, igual muitos que eu vi em muitos canais que chegam, nossa, agora a gente vê aí que o Saravia é um grande marcador, que não sei o que. Não, eu falo pra você a verdade. Eu nunca vi o Saravia como um cara bom marcador. Pra mim ele não serviria pra ser esse terceiro zagueiro, eu via ele como um cara ofensivamente legal, mas defensivamente horroroso. E o nosso maior problema era o quê? Lateral direito. Hoje o Saravia é quase uma unanimidade. Por quê? Porque o Milito pegou os poucos treinos que teve, e aliás, quero até corrigir um erro nisso, porque o Milito ele teve tempo de treinamento sim, mas foi pouco, mas teve. Tem gente que esquece que ele, quando ele chegou, ele teve 5 dias para poder fazer esse treinamento. É lógico que é muito pouco, mas ele teve. Tem gente que tá achando que ele não teve nenhum dia de treinamento até hoje, que é só vídeo. Não. Ele teve ali os 5 primeiros dias para conhecer os jogadores, aí jogou contra o Cruzeiro e aí agora ele tá tendo muito pouco tempo, mas tá se adaptando, tá começando a entender como é que cada jogador funciona. Um deles com certeza foi o Saravia, porque no treino você vê uma coisa, no jogo você vê outra, né? No treino o cara tá mais livre, você consegue observar quais são as características que são aproveitadas daquele jogador. No jogo você não vê isso, no jogo você tem que colocar aquelas características em prática. E o Milito está fazendo isso maravilhosamente bem, porque provavelmente nesses 5 dias ele viu algo que eu, por exemplo, aqui como espectador de jogo, nunca vi no Saravia, que é o cara que consegue fazer o trabalho defensivo. Eu nunca vi o Saravia marcando bem. Com certeza o Milito viu isso no treino, aplicou pro jogo, aplicou na tática e tem funcionado. Olha que incrível. Olha que impressionante. É um cara que tem visão. Otávio não estava bem, virou um pitbull ali, virou um grande marcador. O Alan Franco também virou um bom iniciador ali, um bom marcador. Sempre fez o arroz com feijão bem, mas tá fazendo melhor ainda com o Milito. O Scarpa a gente não precisa nem falar. Com o Filipão foram 9 jogos, 0 assistência, 0 participação em gol, 0 tudo. Com o Milito já tem 5 gols, 4 assistências, ou 6 assistências, sei lá, uma porrada de participação em gol, enfim, é outro cara jogando. E o que o Milito fez? Viu as características do cara. E mesmo jogando de lateral esquerdo no último jogo, nesse jogo agora contra o Cuiabá, ele viu as características do Scarpa para funcionarem daquela forma, antes de poder usar ele ali como um lateral de ofício mesmo, porque com o Filipão ele estava sendo assistente de lateral. É como se o Galo tivesse 2 laterais ali para marcar, e o Scarpa não serve para marcar. Sabe qual foi a diferença ali do lateral esquerdo Scarpa
do Filipão, entre aspas, né? Porque ele não foi lateral mesmo, mas jogou ali junto com a Arana. Pro lateral esquerdo de ontem, é que o lateral esquerdo de ontem não era um marcador. Às vezes ele ajuda na marcação, mas ele é um ala. Ele é um cara que vai funcionar atacando. Quem tá fazendo a marcação ali é o zagueiro que tá atrás dele, juntamente com o outro que tá fazendo a cobertura e com o Saravia lá na direita, que se precisar também ajuda. Então o Scarpa, ele fez um ponta, um ala ali pelo canto, sendo ofensivo. Sabe, uma coisa do Alisson ali, né, que tá tendo agora um pouquinho de oportunidade nesse último jogo, né, mas antes o Scarpa foi colocado na posição certa, na posição que todo mundo tá falando pro Felipe, tava falando pro Filipão desde que ele chegou. E não tem como não comparar, né, gente? Foi o último técnico, então é o parâmetro que a gente tem de comparação. Mas todo mundo falando pro Filipão, coloca ele na direita, coloca ele na direita, coloca ele na direita. O Filipão colocou o Scarpa um jogo na direita, que o Scarpa jogou bem pra caramba. Não conseguiu fazer assistência e o gol, mas ele foi o melhor jogo do Scarpa na mão do Filipão, quando ele colocou ele na direita, um jogo. No jogo seguinte, o Scarpa já foi pro meio esquerdo de novo. Quer dizer, é uma falta de visão. E o Milito tá tendo visão. O Scarpa, ele não é utilizado para ser um marcador. Ele ajuda às vezes na marcação, mas o Scarpa, ele é usado lá na frente, onde ele tem que estar para armar jogada, fazer bons passes. E é por isso que ele vem crescendo, né? A mesma coisa de todos os outros jogadores. Talvez o jogador que teve menos oportunidade de crescer ainda na mão do Milito é o Hulk, mas é porque o Hulk já tá num outro nível, né? O Hulk já tá num patamar muito acima, mano. Ele nem jogou o último jogo para poder ser poupado para jogar contra o Sport, mas o Hulk é diferenciado, então não tem como, né? O Hulk, ele tá sendo bastante poupado, que é uma coisa que eu não sei se é tão boa, se é ruim, a gente ainda vai ver isso com o tempo, porque o Hulk, historicamente, no Galo, sempre que ele fica um pouco fora de jogo, ele não volta com a mesma qualidade, ele vai retomando e tal. O Hulk, quanto mais ele joga, mais foda ele tá, né? Talvez tenha sido necessário agora, pensando aí a longo prazo, pra gente ter o Hulk mais jogos, tipo, ele descansa mas joga 6, 7 bem. Mas num contexto geral aí, o Hulk é um cara que ele funciona melhor quando ele tá jogando. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né, pra gente poder ter o Hulk aí mais tempo, mas é um cara extremamente diferenciado. E é isso, galera, eu acho que tudo que eu tinha pra falar dos jogadores principais que tiveram essas mudanças aí, é isso. A gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos o que o Atlético vai arrumar, né? A gente vai... sim, uma informação que foi interessante aí na coletiva do Milito foi que ele falou que eles já estão olhando na base, mas eles não vão apressar. Eu acho legal que se o Galo conseguir segurar o Milito aí 1, 2, 3 anos, tem grandes jogadores na base, gente, que não sei se vocês acompanham, mas eu tenho acompanhado lances, alguns jogos da base, e assim, tem uns meninos na base que são bons, velho, são bons. E se eles tiverem uma oportunidade, eu acho que eles vão crescer no clube e vão trazer tanto retorno técnico quanto financeiro pro time. Fiquem ligados especialmente aí no Sub-17. Os meninos aí que tem 17 para 18 anos, e eles estão bons, viu? O menino tem o tal do Izep lá que eu já falei várias vezes aqui. A torcida já quis ele antes aqui no time principal. Acredito que se o Milito voltar os olhos para esse menino aí, acho que ele vai ter chance de crescer aqui no clube. Dentre outros, né? E principalmente lateral esquerda aí, que é o que ele tá olhando mais, que é o que a gente tem mais urgência. Então tomara que o Atlético ache esse outro lateral esquerdo. E mesmo se não trouxer, dependendo do tempo que o Rubens for ficar fora, nós vamos ter que contratar. Tenha sempre 3 laterais de cada lado. Nós temos ali na direita o Vitinho, que eu gostaria muito que fosse testado. Espero realmente que o Milito dê uma chance para esse menino mostrar em um jogo, né? Entrar titular mesmo, igual o Vargas fez aí. Entrar titular, jogar um jogo inteiro, pra gente poder ter um vislumbre do futebol desse menino. Se dá para ele se manter ali como uma esperança de uma lateral direita mais forte ou não, né? Agora, e um que realmente desceu de produção foi o Mariano, que é questão de idade mesmo, não tem jeito. O Mariano é um cara que a gente respeita pra caramba. Na segunda passagem aqui voou, mas já não tá mais dando aquele retorno técnico que a gente precisa. Certo, galera? Então é isso, esses são os comentários, isso é tudo que eu tinha pra falar do Galão. Se você ficou até aqui é porque curtiu o nosso conteúdo, então não esquece de deixar o seu like,
que é muito importante. Você atleticano aí que tá feliz, tá militizado como eu, então deixa o like e principalmente se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, que a sua inscrição é importante, ela é fundamental ter você aqui conosco, fazendo parte da nossa maravilhosa torcida Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas, principalmente para você atleticano, hein? Sexta-feira nós temos Papo da Massa, aliás, antes disso, já falo para vocês, no Jogo do Esporte a gente vai estar aqui ao vivo, então vem aqui pra gente trocar uma ideia, bater o papo. A ideia desse canal é essa, é a gente bater papo, fazer os reacts ao vivo e tal, e batendo papo, mas mais importante do que isso é a gente ter você aqui e tal, a gente acompanhar tudo junto. Sexta-feira também, toda sexta-feira, 22 horas, também tô ao vivo aqui no Papo da Massa, que é onde a gente bate aquele papo de boteco mesmo, aquele mais gostosinho e tal. Você sabe como é que é? Cervejinha, pá. E nós vamos ter muita novidade no canal. Conto com vocês aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, valeu e falou!